Olá, boa tarde para a nossa live. Estava mandando convite aqui para o pessoal da nossa live, aguardando a Dani chegar. Dani, eu estou apertando. Ah, foi. Oi, tudo bem? Estava mandando o convite da live, eu entrei na live mandando os Tudo, convites. E aí, tudo bem? tudo bem com você? Muito frio? Nossa, aqui tá friozinho. Dani, esse nosso bate-papo agora, né, de toda quarta-feira, avisar as pessoas aí. Então, toda quarta-feira, entre 3 e 4 horas da tarde, quando a gente tem uma folguinha na agenda ali, né, a gente já tem o nosso horário de reunião e a gente está abrindo live agora toda semana para falar de fisioterapia em obstetrícia, tá? Certo? E aguarda que no final. Certo, nosso horário de reunião é para programar, né, a supervisão em fisioterapia obstetrícia. Então, organizar as aulas, organizar o conteúdo todo, os webinários, né, essas lives. Então, tá tudo organizado, é tudo planejado. Então, a gente conversa antes, a gente se organiza para poder trazer para vocês. A gente se reúne às É quartas, isso aí. toda quarta aí, e aí a gente tem um tempinho para vir na live e conversar um pouquinho com vocês. Exatamente. E Atrasado, olha Nil? só, tá dando uma falhadinha. Você consegue ir num lugar que tenha um sinal um pouquinho melhor? Você tá com a imagem meio Deixa eu distorcida, tá ver. ficando. Deixa eu Eu acho que é colocar no melhor. Wi-Fi. Tá, Pronto. tá meio. Vamos ver se o Wi-Fi Tá. funciona. Ah, outra coisa, agora eu tô te vendo. Bem melhor, bem melhor. E para quem não sabe, eu e a Dani, a gente tem um programa de supervisão que a gente vai fazer em módulos agora, num valor bem mais acessível para vocês, tá? E também para a gente bater um papo, se você quiser marcar com a Dani para bater um papo, comigo para bater um papo, a gente tem um valor bem acessível para identificar ali as suas queixas, né? Quais são as suas dificuldades no dia a dia, qual é que é aquilo que você precisa resolver no seu dia a dia de atendimento, né? Será que é uma questão mais de gestão dos seus atendimentos, né? De saber quanto você cobra, como que você vende o seu trabalho? Será que é mais uma questão ali de planejamento terapêutico, mais do que fazer realmente, ou ter mais segurança para saber se o que você está fazendo está certo ou não? A gente está aqui para ouvir vocês e para direcionar vocês nesse caminho de supervisão. E a proposta da supervisão é não ter só temas assim ligados à fisioterapia, mas também trazer temas ligados à gestão, a gestão administrativa, né, financeira, então a questão do convênio, né? Então tem convênio, seguradora, como que funciona o recibo, né, o pagamento do paciente dos seus serviços, né? Então a gente vai trazer para vocês também assuntos ligados à gestão financeira, que não só de atendimento, tá? E a nossa proposta da supervisão, na parte mais clínica, de prática clínica do físio, é saber realmente assim, calma, o que, que acontece na gestação? Quais são os cuidados que eu tenho que ter, né? O que pode, o que não pode? Como que eu organizo uma boa avaliação? E a partir dessa boa avaliação da gestante, como que eu faço um planejamento terapêutico? Né? Como que eu posso fazer um bom relatório para passar para o médico também aquilo que eu identifiquei na avaliação, o que é necessário para ela, o que, que a gente está seguindo no programa terapêutico, quais os resultados obtidos com aquela seleção de terapias, né? Então, tudo isso faz parte do nosso trabalho como fisioterapeuta que atua aí com mulheres nesse período da gestação, do parto e do pós-parto, tá?
Então, isso é super importante, né, Dani? Comentar. A gente gravou já 2 webinários, né, trazendo as coisas importantes para você saber antes de se aventurar na área da fisioterapia em obstetrícia. E o outro webinário, foi o nosso segundo webinário, a gente gravou sobre a avaliação, né? A primeira consulta com a fisioterapia. Então, como a gente faz essa avaliação? Qual a importância dessa avaliação? O que deve ser olhado nessa avaliação? Então, a gente trouxe 2 webinários aí para vocês, para dar introduzida nesse assunto, né? E o primeiro foi para lançar a nossa supervisão, né? E o segundo deu tanto sucesso que a gente resolveu fazer outro, né? Trazer esse tema que é tão questionado, o que é que a gente faz, como a gente faz essa primeira consulta da fisioterapia. E aí a gente colocou esse webinário gravado, os 2 estão gravados, a gente está disponibilizando para vocês. E aí o segundo webinário vai ter a discussão. Então a gente vai ter um momento de discussão só para conversar, tiração de dúvidas comigo e com a Liris, que vai ser Exatamente semana que isso. vem, né, Li? Semana que vem, dia 7, o que importa desse seminário? Desse seminário não, desse encontro que a gente vai fazer a semana que vem. Primeiro, ele vai ser gratuito para vocês, porque vai ser baseado nas aulas que a gente deu do webinário, tá? Então, para você ficar por dentro de tudo que rolou aí, o webinário é R$ 49,90. É esse valor mesmo. Os 2. Você tem uma Os aula dois. com discussão de caso, explicando a evolução do atendimento, da avaliação, praticamente 3 horas de aula, mais uma outra aula falando do que a gente pode fazer no primeiro atendimento. Então, a gente dá uma resgatada nos conceitos do primeiro webinar, e aí você tem tanto o primeiro quanto o segundo webinar, mais um bônus falando de como mexer a pelve, uma avaliação mais específica dessa pelve, uma avaliação mais biomecânica, tudo isso por R$ 49,90. Então, é esse valor mesmo bem acessível para vocês, tá? Pra vocês não terem desculpa de não estar com a gente e aprender mais, né, a como solucionar aí a questão da sua prática na fisioterapia em obstetrícia, os problemas que você tem aí na hora de avaliar, na hora de saber como conduzir, com o tratamento, como fazer um planejamento, sabendo a diferença de protocolo e planejamento terapêutico, porque cada pessoa é uma pessoa, cada um é um, né? Então a gente precisa personalizar a nossa assistência. A gente tem falado muito disso e a gente reforça essa questão da personalização dos nossos atendimentos nesse webinário também, tá? Porque a gente sabe que protocolo é para pesquisa. A gente já falou isso a semana passada, agora a gente reforça. E para paciente, você tem que considerar vários fatores que interferem ali na qualidade de vida dela, nos sintomas dela. Então, o que você vai fazer é diferente do que você faz para paciente A, para paciente B. Tá? Você tem que saber avaliar essas diferenças na hora de escolher o que você vai usar como técnica. Porque é muito comum, né? Às vezes o fisioterapeuta não sabe o que fazer, não sabe como explorar o movimento, as técnicas manuais, a eletroterapia, e aí vai usando deliberadamente sem avaliar a real indicação daquela técnica, tá? E muitas vezes você não tem o efeito que você desejaria porque não foi a melhor escolha. Então, para a gente introduzir hoje, né, para nossa aula da semana que vem, dessa aula de supervisão de discussão de caso, que vai ser no dia 7, sexta-feira. Depois eu vou deixar o link para vocês na bio, para vocês participarem dessa aula que é gratuita, tá? Mas a gente gostaria muito que vocês assistissem o nosso webinar, certo? Por R$ 49,90, o link está lá na bio também. Então, o que acontece? Hoje eu estava discutindo com a Dani, porque a gente faz as nossas reuniões toda quarta-feira, antes aqui da nossa live, sobre os casos que vieram hoje com um quadro muito semelhante. Então, eu percebi, né, e a Dani também fez uma percepção dos atendimentos dela hoje. O que acontece? A gente estava com um calor insuportável. De repente, sai de 30 graus para 15, 16 graus. E hoje de manhã, quando eu vim para cá, estava 14 graus.
Tava sol, mas aquele frio gelado. Depois o sol deu uma esquentadinha, agora tá gelado de novo, né? E o que que acontece? Nós somos animais, né? O que que os animais fazem no inverno? Eles ficam mais quietinhos. Então, se a gente mais imóveis, Mais se a gente imóveis, fazer exatamente, se a mais gente for ver pelos nossos retraídos. instintos animais que somos, o nosso corpo pede um acolhimento, uma quietude, né? Então é mais sono. E hoje os pacientes vieram assim. Teve até uma paciente que falou assim: eu tô me sentindo uma uva passa. Eu falei, calma, tá tudo bem, vai dar tudo certo, né? Nossa, eu acho que mais algumas horinhas de sono me resolve, né? Me tira desse torpor. E a segunda paciente também, né? Mais cansada, com dificuldade de respiração. E a queixa das duas foi muito semelhante, justamente por conta do frio, desse cansaço, diminuição de mobilidade, né? As duas referiram àquela dor que acontece muito no final da gestação, né? Então, uma tem 34 semanas, a outra 35 semanas, e a queixa foi a mesma. E eu discuti isso com a Dani, né? Essa dor na região do pubis e na região da sacroiliaca. Porque essa pelve, nessa fase da gestação, ela vai ficando mais elástica, mais móvel. Lembra da relaxina? Que é para dar elasticidade para os tendões, para os ligamentos, porque aquela articulação da pelve, ela precisa dessa mobilidade para o parto, né? Então, o corpo vai se preparando para esse parto, é natural que as articulações fiquem mais instáveis. E aí, o andar, o se movimentar na cama, né? O levantar, o sentar, né? Tudo isso fica prejudicado. E é nosso trabalho trabalhar esse corpo, né? É da nossa alçada, cuidar dessa articulação, desses ligamentos e dessa musculatura que sustentam essas articulações, né? Porque elas não podem ficar instáveis ao ponto de causar dor ou elas não podem ficar rígidas ao ponto de causar dor. Então, se está acontecendo dor nessas regiões, é porque tem alguma disfunção aí. E de disfunção, o fisioterapeuta bem entende. Então, é importante saber avaliar bem, daí essa questão do webinário, né? Saber avaliar bem essa gestante não, e a gente fala muito, a gente já escutou tanto isso. A avaliação não é só aquela primeira, a gente faz avaliação o tempo inteiro. A gente faz avaliação quando o paciente já vem andando pelo corredor. Então, a gente nota que tem alguma coisa diferente nesse corpo. Então, saber avaliar para poder dizer é frouxidão ou é tensão, é hipermobilidade ou é hipomobilidade. O que é que está causando essa disfunção e esse desconforto? E aí, depois disso traçado, a gente consegue desenvolver um tratamento. E aí, o que é que a Lia Eu observou aí nessa observei que, paciente? assim, ó, só complementando o que a Dani falou, por que é importante se avaliar a questão da hipomobilidade e da hipermobilidade? Porque às vezes pode ser que o fisioterapeuta não saiba o que fazer nesses casos. Então, qual que é a tendência? Vem com queixa na região do pubis, alonga, né? Ah, porque tá forçando, porque tem tensão no adutor, então deixa alongar, só que esse alongamento vai aumentar mais ainda a instabilidade. Por isso a importância dessa boa avaliação. E o que a gente tem? A gente tem um conjunto de músculos que garantem a estabilidade, que é a posição mais neutra das articulações, com uma sobrecarga mínima, evitando que essas articulações da pelve tenham uma hipermobilidade. Então a gente vai buscar nos músculos do transverso, do abdômen, nos músculos do assoalho pélvico, nos músculos de sustentação da coluna, dos paravertebrais, dos multífidos, uma condição para garantir uma estabilidade nessa região da pelve, diminuir essa instabilidade articular. Só que concorda comigo que a gestação é uma
condição que a gente não consegue garantir essa ativação desses músculos estabilizadores internos. A gente pode sim fazer um trabalho postural, trazer essa ativação do abdômen junto com o assoalho pélvico, o autocrescimento. Isso ajuda a acomodar as estruturas, mas não é suficiente, né? E a gente também tem que pensar nessa estabilidade externa, principalmente da região da articulação da coxa femoral, enquanto essa mulher está andando. Porque durante a marcha, o que acontece? Você tem a fase de transição e a fase de apoio. A fase de apoio, ela é muito importante, por quê? Porque se você tem um glúteo médio mais fraco, isso gera uma maior instabilidade na articulação, exatamente, na articulação da coxa femoral e, consequentemente, nas outras articulações da pelve, seja sacroiliaca, lombosacra e a articulação do pubis, né? Então, essa quedinha que a Dani fez assim com a cabeça, né? Que a gente brinca assim, é o ponto e vírgula. Coloca o pé no chão, cai do lado, né? Ponto e vírgula. Então, essa marcha, onde você perde a estabilidade da coxa femoral, ela aumenta a instabilidade das outras articulações também. Então, o glúteo médio, ele é uma musculatura que é importante a gente trabalhar com contração para garantir essa melhor estabilidade durante a marcha, tá? E a Dani também tem um segredinho aí durante a marcha que ela vai contar para vocês aqui na live. Segredo, gente. A gente só compartilha com as amigas, tá? Pensando nessa pelve que faz um movimento de balanço durante a marcha, o que é que pega ali embaixo do pubis, né? Então, são adutores. Então, a musculatura adutora. Então, eu preciso, às vezes, estabilizar essa musculatura adutora que está puxando ali para a perna. Como eu vou fazer essa contração? Além do uso da bola, que ali propôs, aí eu já tô adiantando, Li, que ali propôs colocar a bola no meio da perna e fazer essa contração de adução, você pode também fazer um treino de marcha com ela, com rotação interna, que aí esses adutores ficam contraídos e eles mantêm essa sustentação. Então, você caminhar fazendo a adução, a rotação interna, com um pouquinho de adução, então só a rotação já vai permitir que essa musculatura se encurte ou se contraia, trazendo uma maior estabilidade para essa região. Porque geralmente, quando é instável, quando você faz abdução, quando você abre, você alonga os adutores, ela vai sentir dor. Então, os adutores precisam ser contraídos. Então, durante a marcha, você pode orientar ela a tentar, nos momentos de maior dor, caminhar com a rotação interna ou fazer o próprio exercício. A gente não consegue fortalecer musculatura durante a gestação. Não é o intuito da gestação. Os hormônios não deixam, as fibras musculares não deixam, então elas se modificam. Fica com maior número de fibras de resistência, né? Fibras que usam oxigênio. Então a gente não vai conseguir uma hipertrofia, a gente não vai conseguir uma musculatura rígida em pouco tempo. O que é que a gente vai fazer? Solicitar que ela use mais essa musculatura enquanto ela está fazendo as suas atividades de vida diária. Então, é contrair glúteo, contrair adutores e usar a cinta abdominal. Se ela não tem essa cinta abdominal funcional, a gente pode usar alguns artifícios. A gente tem algumas coisas aí que a gente pode acrescentar para dar função a essas musculaturas que ela às vezes não dá conta. Então, gente, dor no pubis não faz alongamento de adutor. Coloca lá, não fazer alongamento de adutor. Porque eu causo mais instabilidade numa articulação que já está sofrendo com os hormônios, porque ela precisa ser maleável, móvel, para adaptar-se à gravidez, à barriga que cresce. Então, provavelmente, é sim
por hipermobilidade. É o caso E que olha ali só, encontrou é hoje. importante a gente trabalhar a abdução, só que dentro de uma amplitude em que eu não tenho um alongamento do adutor. E aí que está o segredo master deste treinamentozinho. Então, a gente vai trabalhar o adutor numa posição de isometria quando estiver trabalhando com o abdutor para manter ali, né, fortalecer, para trabalhar o glúteo médio que vai ajudar na marcha. Então, eu Duplo. faço uma leve abdução, mas mantendo a isometria do meu adutor para manter a estabilidade do meu pubis. E aí, eu até fiz um teste com a paciente. A gente fez o treinamento e eu falei, agora caminha de lado, abrindo a perna. Ah, aí dói. Então não é para fazer, né? Porque era justamente para a gente testar, para ver o que ali ajudou naquela estabilidade e se ela fizer um pouco de abdução, como que ela fica. Ela ficou com dor. Então, realmente, a gente foi só um teste para ver se o exercício tinha aliviado. Aliviou no momento. Só que como é uma questão aguda e você tem a pressão da cabeça do bebê, às vezes forçando, essa sobrecarga maior, um peso maior, é um alívio mais imediato. Traz um alívio, traz um conforto, ajuda a estabilizar. Você ensina ela a usar essa mecânica corporal no dia a dia dela, repetir esses exercícios para conseguir manter esses ganhos que ela teve, né? E vai trabalhando essa marcha com rotação interna, como a Dani comentou. Então, faz uma leve rotação interna do membro inferior para você ativar mais o adutor e manter mais estável esse pubis. Então, bacana das nossas discussões, porque assim, a gente esquece de coisas, né? E a gente vai complementando com o conhecimento de uma, o conhecimento de outra, para ampliar isso para vocês, né? Então, a gente sabe o quanto é difícil também para a gente. Às vezes, quando a gente está lá no nosso consultório sozinha, né? E a Dani já tem equipe, eu estou montando a minha equipe aqui. Quando eu estou junto com as meninas, o meu dia é outro. Gente, quando eu chego na clínica e vou atender sozinha, eu estou até triste, né? Quando chega uma, chega outra, que a gente vai discutindo. E às vezes, assim, tá ali atendendo junto, como isso amplia e como a paciente ganha com esse olhar, né, de diferentes aspectos, com a experiência de cada uma, a gente procurando fazer o melhor e raciocinando sobre as nossas práticas, né? Então, como que foi o meu trabalho com esse adutor e abdutor junto? Então, com a overball, é a paciente numa posição onde ela encosta as costas na parede, com o joelho semi-flexionado, tá? Ela vai fazer uma leve pressão do sacro na parede, empurrar o pé no chão. Só de empurrar o sacro, empurrar o pé no chão, ela já sente a ativação do abdômen, do assoalho pélvico naquela posição. E a gente vai procurando manter o autocrescimento. Com uma faixa elástica ou uma banda elástica na região do joelho, você vai fazer a resistência para a abdução, mantendo a overball entre os joelhos. E essa overball entre os joelhos, quando você faz a abdução, que ajuda a manter a ativação dos adutores. Então, de fazer a abdução, eu fiz a adução. Então, ela fez a adução, mantendo 3 segundos, mantém 3 segundos em alto crescimento, pressionando o sacro na parede, empurrando o pé no chão. Mantém 3 segundos, inspira, relaxa, alivia a pressão, solta o ar e faz 3 segundos de abdução. Se você vê que ela é uma pessoa que ela tem mais resistência, porque trabalha a musculatura, pede 5 segundos de adução, que inspira, relaxa, 5 segundos de abdução, mas mantendo o adutor ativo, o adutor em isometria quando fizer essa abdução. Não pode esquecer disso. Esse Não pode deixar a bola cair, a bola tem que se manter aí. E esse segredo é o que vai ajudar a estabilizar tanto internamente, pela contração do adutor, quando os dois adutores contraem, eles ajudam no alinhamento do pubis.
Então, se tiver um desnível do pubis, no momento em que os dois adutores contraem, eles fazem uma tração que ajuda a alinhar o pubis, tá? Dá uma Uma organizada exatamente, aí nos né? E dois. aí, o que que acontece? A pressão do sacro ajuda a aliviar um pouco a sacroiliaca também, né? Alivia. E essa pressão do sacro, essa organização do sacro, já ativa também o abdômen. Então, ativando o abdômen, puxando os 4 músculos abdominais, você está na parte de cima do pubis. E aí você também alinha, você traciona, você organiza esse pubis que está aí frouxo, que está aí instável, e o próprio abdômen. Então, isso também é muito comum em mulheres que têm fraqueza abdominal, em mulheres que têm falta de função da musculatura abdominal. Então, aquelas mulheres que respiram mais apical, aquelas mulheres que têm uma hiperlordose acentuada, aquelas mulheres que andam com as pernas mais abertas, com a rotação externa. Daí é uma observação também. Então, ela está andando, ela vem andando já desse jeito, com a barriga muito jogada para frente, o bumbum muito empinado, essas pernas abertas, ainda com 30, 34 semanas. Opa, peraí, tá? Não é para andar nem com 39, 40. Ela pode andar alinhada se ela tiver uma função muscular organizada. Então, tem desorganização aí nessa postura. Vamos, então, esse trabalho do sacro na parede, esse trabalho de crescimento que a Liris falou, ele também ajuda a ativar a musculatura abdominal, toda ela, as laterais e os retos. Então, ajuda a ativar, puxando esses 2 pubs para cima e estabilizando Exatamente eles. isso. Então, vocês entenderam a importância de uma estabilidade para essas articulações, a avaliação, não alongar os adutores. No momento que você vai trabalhar os adutores, também trabalhar os abdutores, mas com os adutores ativos, né? Essa marcha também é importante você treinar com essa rotação interna, mantendo o adutor ativo para a estabilidade do pubis, né? A importância do abdômen, como a Dani falou, esse abdômen ativo, fazendo a resistência, na manutenção de um alinhamento postural. Então, correção postural ela é muito importante para diminuir essa carga também sobre as articulações, né, da pelve, do pubis, da sacroiliaca. Então, a gente não pode esquecer que tudo está interligado, porque é um anel, né? Então, se a gente pensar, o que vai alterar aqui na frente, no pubis, vai alterar a sacroiliaca. Então, as duas articulações, elas trabalham de maneira coordenada, o que altera uma, altera a outra também, né? Então, essa estabilidade da pelve, trazendo essa ativação do abdômen, quando empurra o sacro, faz toda a diferença, tá, gente? Então, assim, cuidado com o pensamento de que tá tenso, eu fortaleço, eu alongo, tá? Às vezes a gente tem que fortalecer grupos musculares para que aquele músculo ele possa relaxar. E não é o alongamento, é saber para onde você vai equilibrar essas forças de tensão que estão agindo naquela pelve, às vezes desalinhada, para conseguir o melhor alinhamento. Então, isso já é um nível de raciocínio onde você precisa de entender mais de biomecânica, porque biomecânica é o estudo aí das forças de compressão, de tração em todos os tecidos, na pele, nos músculos, na fáscia, no ligamento, nas articulações, tá? Li, vamos deixar eles com gostinho de quero mais? Porque eu tenho certeza que tem um monte de perguntas aí em quem está assistindo agora, né, mesmo depois. Recursos manuais, o que é que a gente pode fazer? Porque a gente falou só de cinésio. O que é que a gente pode fazer de recursos manuais? O que é que a gente pode fazer de eletro, de termo, de fototerapia? Tem algum outro recurso aí que pode ser feito? Vou dar um spoiler aí, taping. Será que vocês usariam taping? Aonde usaria o taping? Como usaria esse taping? Né? Então, assim, tem muita coisa que a gente pode acrescentar fora a cinésio. E aí?
Vamos discutir Eu tô isso super lá na aula de animada. sexta-feira, né? Vamos trazer essas perguntas para sexta-feira? Então, quem está assistindo, sintam-se convidado para a nossa aula, nossa discussão, a nossa tiração de dúvidas na sexta-feira, dia 7. Então, a gente vai só falar com vocês, só discutir cada assunto que vocês trouxerem para a gente. E a gente promete tentar É isso aí. responder tudo, Então, né? é isso aí. A Porque gente tem muita aguarda coisa para vocês no falar. dia 7, às 7h30 da noite, às 19h30. Mais ou menos uma horinha ali de discussão, tá? Vou deixar o link para vocês se cadastrarem lá na bio e vou estar mandando no grupo que a gente tem só de supervisão, que também tem o link na bio, tá? Eu vou dar uma conferida para ver se está tudo ok na bio, né? Para vocês poderem acessar tudo certinho, tá bom? E para quem não assistiu o webinário, assiste o webinário, tá? R$ 49,90 você tem um conteúdo lá gigantesco, na verdade, né? Com muito conteúdo que vai te ajudar muito nesse raciocínio clínico da avaliação e do tratamento. Então, vem discutir com a gente esses casos e a gente vai falar um pouco mais das técnicas e também de outros desconfortos que apresentam aí nessa fase final da gestação. Que a gente não pode esquecer que muitas mulheres reclamam pra gente do que, né, Dani? Falta de ar, né? Falta de ar. Falta de ar, o que acontece com muita frequência, principalmente não, eu vou dizer exclusivamente de quem não faz físio, né? Então aí sim, tem aquela falta de ar que não pode andar 2 metros, que já tá morrendo, né? Por que será? Como será? Como a gente faz, né? Então, tem muita coisa para a gente responder aí Aí, nessa vem conversa que a aprender gente vai mais ter, com a gente, que tem tá? muita Então, coisa boa para você aprender aqui, né, Ju? Já teve muita coisa boa nessa live e vai ter muito mais coisa boa na nossa aula às 7h30 na sexta-feira da semana que vem. Leivinha, acabou de entrar. Leiva, um beijo grande para você. Manda um beijo para a Leiva, que ela é ótima. Manda, ela vai ficar... beijo, Leiva. Já quero lhe conhecer. Se a Lígia está dizendo que você Ela é é ótima, uma porque você é delícia. A ótima Juju mesmo. também. Não A duvido. Juju que está aí nesse caminho também de atender Bora lá, Ju. gestante, que ela já me falou. A Ju tem todo um trabalho de sexualidade. Ju, quero você na nossa aula da semana que vem, tá? Para discutir esses casos. Vem com a gente. Dani, um beijão para você. Beijo. Bom É frio, bom verdade. feriado. Um beijo, tchau. Aproveite aí. Tchau. Beijo, tchau, gente.